CS50i with Python, Knights. O desafio Knights, o cavaleiro, ele tem como problemática escrever um programa para resolver quebra-cabeças lógicos, os puzzles. Ele está presente no CS50 Introduction to Artificial Intelligence with Python, na semana 1, que é Knowledge, do conhecimento, como faz parte do Project 1, Knights. Então, o objetivo dele é a gente desenvolver aí um quebra-cabeça com os conceitos de lógica, os conectivos e sentenças. Em 1978, o lógico Raymond Sullivan publicou qual o nome desse livro? O livro de quebra-cabeças lógicos, os puzzles. Entre os quebra-cabeças do livro havia a classe de quebra-cabeças que Sullivan chamou de quebra-cabeças Knights and Knaves. Knights seriam os cavaleiros e Knaves pode ser traduzido para valetes ou patifes. Nesse quebra-cabeça, cada personagem ou é Knight ou é Knave. Knights sempre dizem a verdade. Então, quando o Knight faz uma afirmação em uma sentença, sempre será verdadeiro, true. E quando o Knave afirma uma sentença, ela sempre será mentira, ela sempre será false, no caso. O objetivo do puzzle desse quebra-cabeça é, dado um conjunto de frases distintas para cada personagem, a gente vai determinar se esse personagem é Knight ou Knave, se ele é, no caso, cavaleiro ou valete. Exemplo, considere um puzzle simples com apenas um personagem chamado A. Quando A diz, eu sou Knight e Knave, quer dizer que a gente vai ter que pensar se essa afirmação é verdadeira ou é falsa, se ele é, respectivamente, ou Knight ou Knave. Nesse caso, o puzzle, por exemplo, o personagem ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, o que significa que isso é uma inverdade, ou seja, isso é falso. Então, o A não pode ser Knight, ele vai ter que obrigatoriamente ser Knave, porque um personagem não pode ser duas funções ao mesmo tempo. Então, conclui-se que A é Knave. O objetivo nesse problema é determinar como representar esses puzzles usando a lógica proposicional, através das sentenças e conectivos, de modo que a inteligência artificial execute o algoritmo de verificação do modelo, que é o algoritmo de model checking, para resolver esses puzzles automaticamente da melhor maneira possível. A gente baixa o código através do servidor oficial da Harvard University, onde que a gente vai ter dois arquivos, Logic e o arquivo Puzzle. Tá? A gente vai descompactá-los. Eu coloquei dois arquivos ali a mais, que são as soluções. O funcionamento é o seguinte, o arquivo logic.py ele define classes para diferentes tipos de conectivos lógicos, AND, OR, XOR. Tais classes podem ser compostas umas dentro das outras, por exemplo, a gente pode ter dentro de uma classe de conectivo AND, o E, a gente pode ter a negação, o NOT, a gente pode ter o OU, o OR, tá? Representa uma sentença lógica afirmando que se o símbolo A não é verdadeiro e que B e C são verdadeiros, onde OR, nesse caso, se refere ao exclusivo e não ao exclusivo OR. O arquivo logic.py contém uma função chamada model check, que pega a base de conhecimento e consulta. Essa base de conhecimento é uma sentença única de lógica. Se várias sentenças lógicas forem conhecidas, elas podem ser unidas numa expressão através de um conectivo, como por exemplo o AND. O model check ele considera recursivamente todos os modelos possíveis e vai retornar true se essa base de conhecimento implica consulta, senão ela vai retornar false. Esse é o arquivo logic.py. Eu estou aqui no CS50 no VS Code online da Harvard University. A gente pode acessar ele com cs50.dev e fazer o login via conta do GitHub para vincular o servidor de Harvard para a gente ter salvo os nossos dados e arquivos e códigos na nuvem para que a gente possa posteriormente submetê-los ao servidor de Harvard. Esse é o arquivo logic.py. Então ele tem os conectivos. Eu aqui já trouxe alguns comentários, daqui a pouco eu já vou mostrar. O arquivo puzzle.py, ele define os conectivos, 6 símbolos proposicionais.
A Knight, por exemplo, representa que a frase A é Knight, ou seja, se o personagem A ele é cavaleiro, enquanto a Knave representa que o personagem A é Knave. O mesmo vale para B e para C. Tem-se 4 bases de conhecimentos diferentes e vazias. A gente tem o Knowledge 0, 1, 2 e 3. São essas 4 que conterão o conhecimento necessário para deduzir as soluções para os puzzles 0, 1, 2 e 3, respectivamente. É o que a gente vai ter que informar. Também tem uma função principal, a função main de puzzle.py. Ela percorre todos esses puzzles e usa o modelo de verificação, model checking, o algoritmo, para calcular conforme conhecimento desse puzzle específico se o personagem é de fato ou Knave ou Knight, imprimindo quaisquer conclusões que o algoritmo de verificação de modelo, model checking, seja capaz de concluir, de tirar como conclusão. A nossa função aqui é adicionar conteúdo, no caso conhecimento, para essas bases de conhecimento com a OLED 0, 1, 2 e 3, para resolver esses seguintes puzzles. A gente tem um arquivo aqui, online, puzzle.py, onde que a gente tem os knowledges 0, 1, 2 e 3, todos eles comentados com suas respectivas informações, que são as seguintes. No puzzle 0 é o quebra-cabeça de plano de fundo, de background. Ele contém um único personagem chamado A, onde que A diz, eu sou Knight Knave. Então a gente vai ter que definir se essa sentença é verdadeira ou falsa e dizer, nesse caso, se ele está falando a verdade, ele vai ser Knight, ou se ele está falando uma inverdade, uma falsidade, uma mentira. No caso, a conclusão é de que A seria Knave. A gente vai ter que descobrir isso. O segundo puzzle, o puzzle 1, ele tem dois personagens, A e B, onde que A diz que os dois são Knaves, ambos são Knaves, e o B ele não informa nada. O terceiro puzzle, puzzle 2, tem também dois personagens A e B, onde que A diz que somos da mesma espécie e o B diz o contrário, que são de espécies diferentes. O terceiro e último, aliás, o quarto e último puzzle, o puzzle 3, ele tem três personagens A, B e C, onde que, respectivamente, A diz que é Knight, ou eu sou Knave, mas você não sabe, a gente não sabe definir qual. O B diz que A disse que é Knave, e também disse que C é Knave, e o C disse que o A é Knight. Nos puzzles, cada personagem ou será Knight ou será Knave. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Cada sentença, nesse caso eu coloquei ali com uma tradução frase, cada sentença lógica dita por Knight será verdadeira, true, e cada frase, sentença lógica dita por Knave é falsa, false. Após a base de conhecimento para o problema, pode-se executar o arquivo puzzle.py, que vai ser o motor ali das sentenças dos conectivos da lógica proposicional, para a gente ver a conclusão. A submissão a gente faz online, a gente vai dar uma olhada no código a partir de agora. Eu estou aqui no VS Code Online. Quando a gente baixa lá o zip, a pasta compactada do servidor de Harvard, a gente recebe esse código, no qual eu coloquei aqui dois arquivos extras. A gente tem o Logic e o Puzzle, nativamente. Eu coloquei a solução para ambos, onde que eu preenchi um pouco mais o arquivo de logic.py e, claro, o arquivo puzzle.py, que é o principal deles. A gente vai começar pelo logic.py. Eu acabei colocando alguns comentários, que é o seguinte: a classe sentença é a classe base para representar a frase, a sentença lógica, onde que a gente tem a função ali para avaliar se essa sentença ela é com base em um modelo, se ela está implementada nas subclasses. A gente usa o exception empty, lança uma exceção de não implementado, se estiver vazio. Ela retorna a forma textual dessa sentença, se implementado nas subclasses. O símbolo, no caso, o conectivo lógico dessa sentença, validando se o objeto é uma instância de sentença. A gente usa o clef method para validar a função validate. Caso contrário, ela vai retornar o erro se estiver incorreto. Também a gente vai adicionar parênteses para o texto para garantir a precedência lógica. E aqui a gente vai ver se esses parênteses estão balanceados. Então a gente faz essa contagem, a gente faz o incremento de 1 ou o decremento de 1 a esse contador que inicia com 0, nesse caso, se tiver parênteses ou não, respectivamente. A gente vai retornar o texto com os parênteses se necessários,
que é para aquela conclusão, para dizer se é Knight ou Knave, tá? Também a gente vai representar um símbolo lógico, no caso, uma variável sendo P e Q, que vão ser linkados com conectivos, que são as sentenças, tá? A gente vai configurar ali para verificar se P implica em Q ou Q implica em P, para fazer essa questão. A gente coloca isso na classe símbolo, onde que a gente define aí as classes padrões do Python, as classes de inicialização, construtor. Aqui, no caso, a gente vai fazer uma avaliação do símbolo do modelo fornecido, se ele está ou não implementado. A gente vai trazer o nome e também as formulações. E nessa classe Not, a gente vai representar a negação de uma sentença lógica, ou seja, a gente vai pegar a sentença lógica e vai aplicar no operador da negação, vai avaliar essa negação lógica, colocar no form e nos símbolos. A gente também tem a classe end para representar a sentença lógica com o e lógico, que é quando ambas as sentenças forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. A negação ela faz o inverso, quando uma é verdadeira, a negação dela será falsa, e do inverso, a negação de falso será true, será verdadeira. Aqui na classe de end, a gente coloca aqui a função de adição, né, para a gente fazer a concatenação e fazer a avaliação, o form também na aplicação dos símbolos. A próxima função vai ser o ou lógico, aonde que pelo menos uma das sentenças precisam ser verdadeiras para a conclusão ser verdadeira, caso contrário é falso. Então a gente faz aqui as funções que são base do Python para que essa função, para que essa classe funcione, a avaliação, form e símbolo para a gente ver as implicações, e a gente criou uma classe de implicação que vai receber a sentença lógica. Então, geralmente é P implicado em Q, que vai receber essas duas funções, esses símbolos, através de um conectivo. A gente vai avaliar, a gente tem a classe form, ao qual a gente aplicou acima os nossos conectivos lógicos, e também a classe de símbolo. A gente também tem a bicondicional lógica entre P e Q, onde que a gente faz isso através da classe form e symbols. A gente também tem aquela função que foi comentado nos slides, que é a do model check, para fazer a validação do modelo através dessa verificação. Esse algoritmo a gente implica dentro da função, que a gente vai usar ela recursivamente para todos os modelos possíveis, onde que vai receber aí uma base de conhecimento, a gente vai receber a questão, os símbolos, os conectivos e as sentenças e um modelo, e a gente vai colocar. Se não há mais modelos para testar, a gente vai verificar se o conhecimento é verdadeiro, a gente vai avaliar a query, no caso, o que foi a sentença. Caso contrário, ela não contradiz conhecimento, tá? Então, a gente vai ter que retornar simplesmente true. Se não, a gente vai ter que fazer a cópia desses símbolos, adicionar eles, criar modelos, considerando o símbolo um verdadeiro e outro falso. A gente vai adicionar esses valores ao modelo verdadeiro e também ao modelo falso, que é uma listinha. E a gente faz a verificação desses modelos. Através das bases de conhecimento, a gente vai verificar se é modelo verdadeiro e falso aplicados através de uma sentença lógica através desse símbolo end. Aqui o símbolo a gente vai ter a variável symbols, que vai unir todos os símbolos únicos e vai retornar a checagem geral, tá? Se um modelo é vazio ou não, ele vai receber a base de conhecimento através de um dicionário aqui que foi definido. Então, essa é a função do logic.py. Feito isso, a gente tem que definir ali cada um dos desafios, cada um dos puzzles, knowledge 0, 1, 2 e 3, respectivamente. Então, a gente vai importar tudo sobre solution logic, que a gente vai ter que trocar aqui, claro, os nomes, a gente vai ter que refatorar isso. E também a gente vai ter que importar, nesse caso, vai importar ali todas as classes e símbolos e conectivos e todo o funcionamento do arquivo logic.py, que nesse caso foi trabalhado como solution logic. A gente vai definir os símbolos para os personagens, que são aqueles três, A, B e C, representando se eles são Knights ou Knaves. Então a gente tem A, Knight, Knave, B e C. A gente vai ter aí as simbologias que são as conclusões, tá? Aplicado à função symbol do arquivo logic.py. E aqui a gente tem os desafios. Então, o puzzle 0 é declarações e restrições
lógica sobre o personagem A, que ele diz que é Knight e Knave ao mesmo tempo, então a gente vai fazer essa definição através do OR, do NOT, e também aplicação em bicondicional através dessas sentenças, tá? Então, A é ou cavaleiro ou patife, no caso aqui seria exclusivamente de papéis. O Knave pode ser valete, tá? A gente traduziu nativamente para patife. O A pode ser ambos simultaneamente, e na declaração lógica de bicondicional, aonde que A se for cavaleiro, então diz que A é ambos, o que na verdade é impossível, porque só pode ser ou Knight ou Knave. No segundo puzzle, o puzzle 1 do Knowledge 1, a gente tem restrições lógicas sobre A e também B, porque a gente tem o conectivo AND aplicado a essas opções, tá? Que a gente tem essas alternativas sobre os personagens, nesse caso são dois, A e B. A é cavaleiro ou patife, ou valete, B também é Knight ou Knave, A não pode ser ambos, B também não. Então a gente vai afirmar que A ele é patife e B é patife também, ambos são Knaves. O terceiro puzzle, o Knowledge 2, o puzzle 2 é a restrição lógica sobre A e B com interdependência. Então a gente vai ter o AND e também uma aplicação de bicondicional, onde que a gente joga no exclusivo Knight e Knave de A e B, a negação dentro de um conectivo AND de Knight e Knave do A e do B, tá? Que A não pode ser ambos nem B, e também B não pode ser ambos. A bicondicional da aplicação do conectivo do personagem A ser Knight, um conectivo lógico ou, ele pode ser A e B ambos Knaves, ou A e B ambos Knights. I e B ambos Knights aplicados ambos em conectivo lógico AND, onde que os dois precisam ser verdadeiros para a sentença lógica final, conclusão ser verdadeiro, true. A gente também tem a bicondicional, como a gente estava falando, juntamente com o AND, onde que a gente vai colocar o B sendo Knight, ou tanto o A e o B sendo Knave e Knight, respectivamente, ou o contrário, A sendo Knight e também B sendo Knave. O terceiro desafio, o Puzzle 3, aliás, o quarto desafio, o Puzzle 3, na Knowledge 3, a gente tem restrições lógicas sobre três personagens, A, B e C, onde que a gente tem, através do conectivo AND, ou A sendo Knight e Knave, ou B sendo Knave ou Knight, ou também a gente trabalha com C sendo Knave ou Knight, a gente tem a negação sendo Knave e também Knight, que não podem ser, A não pode ser ambos, B não pode ser ambos e também C não pode ser ambos. Isso aplicado a bicondicional, que é a tautologia, a lógica tautológica, onde que tudo é verdadeiro, independente de A ser Knave ou Knight, ou Knave, respectivamente, onde que a gente tem ou um, ou outro, ou um, tanto para o personagem a tautologia lógica. A gente também tem as três aplicações de bicondicional, onde que B diz A é Knight se somente C for Knave. Então a gente precisa aplicar isso em bicondicional, onde que a gente tem B Knight aplicado em bicondicional de A Knight ou Knave e Knave aplicado a Knight aplicado em A Knave. No caso a bicondicional aplicando B Knight, afirmando que C é Knave, é patife, e o C Knight aplicando, dizendo que A é cavaleiro Knight, tá? A gente tem a função principal, a def main, que vai resolver esses puzzles, que vai colocar tudo isso em prática. Então a gente tem uma lista de símbolos, que representa todos os símbolos, os papéis possíveis para cada personagem, Knight ou Knave, tanto para A, B e C, são os três personagens. A gente tem todos os puzzles, os Knowledge 0, 1, 2 e 3, que são os quatro puzzles, e aí a gente faz a interação para resolver cada um deles e for mostrado em print se foi implementado, ou o símbolo que vai ser dito, no caso, A é Knight, A é Knave, B é Knight, Knave, essas simbologias aqui sendo printadas na tela quando a gente vai executar o programa, que é aqui através do método construtor do arquivo chamado diretamente. Então, são essas duas as soluções, tá? A gente tem tanto para logic.py, eu vou simplesmente copiar aqui o arquivo, vou colar em cima do arquivo original, e também a gente tem o arquivo puzzles.py, onde que eu vou copiar o arquivo da solução,
e vou jogar no puzzle.py, que é o arquivo que precisa ser preenchido. Aqui a gente já vai preencher. Eu estou no Windows, tá? Então a gente precisa usar aí Ctrl aspas simples para abrir um shell. No Linux provavelmente é Ctrl acento agudo ou Ctrl Shift acento agudo para criar um novo shell. No Windows Ctrl Shift aspas simples para criar um novo shell. Um só vai ser necessário, a gente vai fazer a estilização clicando aqui no Style 50. Olha, ele disse que está bom, que a gente não precisa fazer nenhuma alteração, adição de espaços em branco, linha em branco, localização de comentários. Então está interessante nesse formato. Próxima parte aqui a gente vai fazer a checagem, a gente vai verificar se a lógica do algoritmo aplicando na prática está correta. Antes disso, a gente vai executar o arquivo. Então, após a base de conhecimento, a gente pode executar o puzzle.py. Se a gente estiver no ambiente Linux, que nesse caso aqui é um ambiente Linux, vamos colocar só aqui em tela cheia. Pronto. etc asterisco release. É um Debian, na verdade é um Ubuntu, tá? 2404. Clear para limpar, nesse caso aqui, o shell. A gente pode executar com Python o nome do arquivo puzzle, tá? .py. Ou Python 3 puzzle.py. Vamos executar. Aí ele já mostrou as simbologias dizendo que A é Knave no primeiro puzzle, puzzle 0, no puzzle 1. A é Knave e B é Knight, no puzzle 2, que é o terceiro, A é Knave, B é Knight, e no último e quarto puzzle, o puzzle 3, na ULED 3, A é Knight, B é Knave e C é Knight. Ctrl L para gente, ou Ctrl L ou Clear para a gente limpar o shell. Agora sim, a gente pode usar Ctrl Shift V para colar o check 50. Vamos executar para fazer a conexão com o servidor de Harvard e verificar se a lógica do nosso arquivo Python está totalmente certa ou se está errada, em qual momento ela errou. A gente tem tudo aqui em verde, ou seja, a gente acertou todas as possibilidades do arquivo. A gente pode posteriormente fazer a submissão através do comando submit 50 o Knight. Vale lembrar que se você não tiver os pacotes Style 50, Check 50 e Submit 50 no seu dispositivo local e você está executando isso no VS Code local, você tem que instalá-los através do comando pip3 install Style 50, Check 50, Submit 50, que são arquivos que são, na verdade, funcionalidades, programas, algoritmos que só funcionam em distribuições de kernel Linux. Então, no Windows não funciona, tá? Vou colocar aqui tela cheia, Ctrl Shift V para colocar o comando de submissão, Submit 50, dessa forma. Ele vai conectar com o servidor de Harvard, se a gente estiver, claro, conectado, nesse caso, com o nosso GitHub. Vou dar um yes aqui para ele submeter só os arquivos importantes e aceitar as questões de política acadêmica e honestidade. Pronto. Aqui agora a gente pode vir Ctrl clique. A gente vai confirmar a abertura do servidor de Harvard, do nosso repositório lá em Harvard. A gente está feito login. Essa submissão, a gente acertou todas as questões de lógica e também a estilização. A gente obteve nota máxima em ambos os quesitos. Então, está feito aqui. Não necessariamente teria que ter subido esses dois arquivos. Simplesmente logic.py e puzzle.py já eram necessários. E todo esse código e todos os projetos do curso CS50i with Python de Harvard, todos esses arquivos, você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Se estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link estará na descrição.